Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aqui à Conexão Brasil-Portugal. Hoje a gente vai falar, sobre um tema interessante, que é quais são os erros que os executivos eles acabam fazendo ao se tornarem empresários. E comigo aqui hoje está, novamente, o Fábio, direto de Lisboa. E eu já te pergunto, Fábio, explica aí um pouquinho quais são esses erros que você vê. Olá pessoal, aqui Fábio Rodrigues, diretamente de Lisboa. Uma coisa muito divertida é ver um executivo começar uma empresa. Eu passei por isso, Marcelo também. Ex-executivo. Ex-executivo, né? Montar uma empresa e virar um empresário. O executivo, ele vem normalmente para esse mundo carregado de vícios. Alguns vícios muito caros para a empresa nova, né? Então, por exemplo, um executivo normalmente contrata errado o primeiro funcionário, o segundo, o terceiro. Porque ele está acostumado com salários e com padrões que vêm da empresa que ele trabalhava antes, né? Então ele não consegue pagar pouco porque ele acha que aquilo ali é muito pouco dinheiro. E, na verdade, é mais do que a média do mercado. Um outro problema que a gente passa muito grave quando a gente transita de executivo para empresário é com gastos. Então, por exemplo, eu cansei de ir almoçar com amigos meus que ainda eram executivos, ainda tinham cartão de alimentação, ainda tinham salário, e eu pagar o almoço, porque eu queria apresentar a minha empresa nova para eles. E não faz o menor sentido isso, porque eu não tenho mais cartão corporativo, né? Cada centavo que saía dali estava saindo literalmente do meu bolso e, no fim do dia, do dinheiro do meu filho, porque era o dinheiro que estava no meu bolso. Então, um erro grave que a gente paga por ter esse vício, né, que vem de lá. Um outro que é bastante interessante, eu quero ver a tua opinião, Marcelo, é a nossa intolerância a recusas. Porque quando a gente é executivo, a gente liga para marcar o almoço e a gente consegue marcar o almoço. Quando a gente é empresário, às vezes a gente não consegue, ou acha que não consegue, e fica muito incomodado com isso e cria um pouco de ansiedade. Você passou por uma experiência como essa, Marcelo, de tentar marcar coisas e não conseguir e ficar incomodado? Eu acho que sim, né? Eu vou dar 2 pontos aqui contigo, né, Fábio? Um é sobre você não conseguir marcar, né? E o outro sobre o timing, né? Muitas vezes, né? A gente sai, né? A gente acha que aquela nossa rede de relacionamentos, né? Que nós tínhamos quando executivos é a mesma que ela vai permanecer quando você se torna empresário. Na verdade, não é. Não é bem assim, né? Às vezes, você tem aí uma nova rede que está vindo. Você precisa nutrir uma rede diferenciada. Você vai ter outros pares e outros clientes. Não necessariamente por aqueles que trabalharam contigo, né? Então, muitas vezes você tem sim essas recusas, você liga, ou às vezes passa um e-mail, uma mensagem, aquelas pessoas que antes você tinha contato quase diário, muitas vezes as pessoas não vão te responder. Mas não vão te responder porque não querem te responder, né? Mas não vão te responder porque, na verdade, elas estão tão ocupadas quanto já eram, e aquilo ali muitas vezes não faz sentido, né? E aí eu vou para o segundo ponto, que é a parte do timing, né? Nós, quando dentro dessas empresas, muitas vezes a gente recebia pessoas ou amigos, né? Que estavam empreendendo, mas a gente também recebia eles dentro de um time que nós podíamos receber. Então a gente às vezes falava assim, não, até reunião dentro da empresa, né? Não, vou marcar para daqui a 2 semanas, 3 semanas. E às vezes o empresário, quando você está começando, o empresário pequeno, né? Você na verdade quer uma reunião amanhã. A gente precisa fazer amanhã, a gente precisa fazer o fluxo girar. E muitas vezes, na verdade, não é a pessoa que não está te dando tempo, ela está te dando o mesmo tempo que tinha antes. Só que antes, você, por estar dentro de uma grande corporação, você ter se reunir ele dar 3 semanas, 4 semanas ou 2 meses, daria no mesmo, porque o dinheiro está entrando na tua conta, ao mesmo tempo a corporação está andando, né? Então, as pessoas, o empresário e o executivo, né? Quando o executivo se torna empresário, a gente tende, né? E isso aconteceu comigo, deve ter acontecido contigo também, a gente tende a confundir um pouco isso e a gente só vai perceber depois. Essa confusão é comum, acontece com todos os meus amigos empresários, o Marcelo está falando que acontece com ele também, porque a gente começa a confundir não só o timing, mas o cliente, ele precisa comprar um produto que atenda à dor que ele tem. Se ele é teu amigo, naquela época você vendia alguma coisa da sua empresa para ele, não quer dizer que o seu produto atual sirva para ele também. Ele não deixou de ser seu amigo, não deixou de gostar de você, mas o que você vende hoje não é de interesse da empresa dele, ou mesmo do bolso dele. Então ele vai te atender como amigo, mas não vai te ajudar porque não faz sentido. Ele pode até te indicar para alguém. E cabe a você, empreendedor neófito, não ficar chateado com ele. Não faz parte isso. Você tem que, na verdade, continuar sendo amigo dele. Um dia ele pode lembrar de você no almoço de alguém e te indicar. Mas você não pode perder tempo ficando bravo com ele porque não faz sentido. Teu produto não resolve a dor dele.
né? Não, eu vou até te falar, né? A gente tem hoje feito, obviamente, treinamentos, né? Porque a nossa empresa é uma empresa de educação corporativa. E assim, os clientes que estão vindo para a gente agora são clientes de pessoas que nós estamos fazendo trabalho. Então a gente está criando uma nova rede de relacionamento, só que focada naquelas pessoas que realmente precisam do nosso serviço. Então você tem também esse tipo de mudança, né, Fábio? Que é importante e é saudável. A gente não pode ficar chateado. Eu acho que o grande problema é o seguinte, né? Eu já escutei de um amigo meu que se tornou empresário, que ele chegou a fazer uma lista negra, né, de pessoas que ele tinha, né? Pessoas que ele tinha na vida corporativa. Pois é, cara, mas eu falei para ele, vem cá, mas a pessoa, você quando estava trabalhando com outras empresas, não necessariamente é o produto que você vende hoje, né? E não era. Então, provavelmente aquela pessoa não precisa do que você está vendendo. Ah, mas a pessoa pode abrir portas. Eu falei, mas você abria a porta, você tinha tempo de abrir isso quando você era executivo também? Porque muitas vezes a gente não tem. Aí eu vou falar um pouquinho do nosso caso aqui, tá, Fábio? Educação corporativa, tá? Não adianta, muitas vezes, eu querer ir numa organização que já tem esse tipo de serviço, que já esteja formatado e que venha, por exemplo, uma multinacional de fora do país. Já está pronto. E a gente sabe disso. Então a pessoa ainda vai chegar para a gente e falar, mas a gente já tem a trilha. E mesmo assim você insiste, porque você acha que tem espaço. E muitas vezes a gente cai nesse erro, né? Quando a gente sai das empresas. A gente tem que saber escutar e ver que, na verdade, o que a gente precisa é criar uma nova rede de relacionamento a partir dos novos clientes que a gente vai fazer. Perfeito. E não é trocar a rede expande, né? Teus amigos permanecem amigos e você vai ter outros amigos de outra rede, né? Isso vai duplicando, triplicando, um indica o outro. Eu já tive algumas gratíssimas surpresas de amigo meu que não falava comigo há 2 anos, porque mudei de mundo, e de repente o cara me ligava e falou, fui almoçar com um colega meu, não sei da onde, te indiquei. Eu falo, nossa, cara, obrigado, né? Porque as pessoas gostam de você e continuam seus amigos, ela só não tem interesse imediato naquele produto que você vende. Ela pode trocar de emprego, ela pode conhecer outra pessoa, né? Um outro erro muito comum, Marcelo, que a gente comete quando a gente deixa de ser executivo para virar empresário, é o excesso de processos. Querer criar governanças demais e processos demais e regras demais, quando a gente está falando de uma empresa com 2 sócios e 1 funcionário, olha lá. A gente tem que se readequar à nossa nova realidade, que é você faz tudo, você precisa de ajuda, mas se você contratar alguém você quebra, porque você não tem dinheiro ainda. Então você precisa ter apoio, você precisa ter parceiro, né? E você não pode querer criar toda a governança que estava acostumado e PowerPoint que estava acostumado na época executiva. Eu não sei, eu cometi muito esse erro, Marcelo. Como é que foi no teu começo aí? Nesse ponto eu não cometi muito, não. Você é um cara de processo, né? É um cara... Hein? Não, na verdade eu sou muito mais da área comercial, né, Fábio? E assim, eu gosto mais da área de processo, mas uma das coisas que mais me irritava nas empresas, né, era justamente a quantidade, às vezes, de processo para qualquer coisa, né? Porque eu acho que nesse ponto, principalmente para quem está começando, se você começa a burocratizar demais também o negócio, você também não tem aquela agilidade, que é onde a gente tem empresa pequena. Né? Complica demais. Por outro lado, e aí eu concordo contigo, né? Eu acho que tem em algum momento, quando você começa o crescimento, e aí você começa a ter os primeiros funcionários, você começa a ter estrutura, você começa a ter processos, por exemplo, clientes, aí você precisa efetivamente começar a bolar processos, porque para mim é o seguinte, é como se fosse uma linha do tempo, né? Você está tentando acertar, teu foco, tua energia tem que estar o quê? Buscar cliente e botar a empresa para rodar. A partir do momento, quando você começa, né, a entrar nesse, digamos assim, nessa ascendente positiva, que às vezes é duro, né, muito difícil, mas quando você começa nessa ascendente positiva, você tem que começar a criar esses processos, porque senão depois também você vai ficar com um gap e vai chegar numa parte onde você vai sentir falta, e aí muitas vezes uma analogia que eu gosto de fazer é que nem uma árvore, né? Se você bota um banquinho embaixo, em cima de uma árvore, ela vai crescendo, né? É que nem a empresa pequenininha, ela vai crescendo. Mas em algum momento, quando você cresce demais, aquele banquinho começa a evitar que você cresça. Essa árvore ela vai crescer. Só que ela cresce para os lados, toda ramificada, e cresce estranha. E aí, nesse ponto, são os processos para mim. Depois vai dar muito mais trabalho para você podar a árvore do que efetivamente você saber o momento de tirar o banquinho para deixar ela crescer. Ótima analogia, é isso mesmo. Então a gente começa com menos burocracias do que a gente estava acostumado na empresa grande
E assim que começa a crescer, a gente começa a botar os nossos processos adequados ao tamanho que a gente tem e vai crescendo. Não, essa dica é muito boa, pessoal, porque uma das coisas que mais mata o seu tempo para você aprender coisas que você ainda não sabe de como gerir uma empresa é justamente você ficar travado nos processos antigos que você tinha. E não aprender o novo que você precisa aprender. Tá? E, de novo, estou falando de coisa básica, hein, Marcelo? Estou falando de aprender lei trabalhista. Estou falando de aprender regime de fluxo de caixa ou de competência. Estou falando de coisas básicas, até, no limite, montar uma cadeira, porque você vai ter que montar a sua própria cadeira. Não tem como, literalmente. Tá ótimo, Fábio. Eu acho que assim, a gente passou grandes dicas aí e a gente vamos partir para os próximos aqui, que a gente já estourou nosso tempo também de 5 minutos aqui, que é o tempo que a gente botou como limite aqui para nossas pílulas. Então 5 minutos, a gente tem que subir para 10, viu? Grande abraço, pessoal. Até o próximo, então. Até a próxima. Obrigado.